Olá, pessoal, sejam bem-vindas aqui. E o nosso assunto do vídeo de hoje foi justamente por solicitação de algumas pessoas, de algumas de vocês. Nós vamos falar um pouco sobre a dieta cetogênica, quando ela se aplica, como funciona essa dieta no processo de perda de peso, os prós, os contras. Vamos entender melhor a respeito dos alimentos que são permitidos, aqueles que não devem ser consumidos. Enfim, vamos explicar, né, de uma maneira bem simples, uma linguagem bem de fácil entendimento para vocês. Se vocês não estão inscritas aqui no canal ainda, se inscreva, né? Marque a notificação no sininho para receber novos vídeos, e eu estou sempre aqui à disposição de vocês, né? Porque o nosso canal é justamente direcionado ao público feminino, onde nós tratamos assuntos relacionados à mulher, assuntos relacionados à saúde da mulher e ao emagrecimento. Então, continue me mandando as suas perguntas, os assuntos que vocês gostariam que fossem tratados aqui. Se inscreva no canal, no final do vídeo deixe o seu curtir e compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, para que nós consigamos atingir um maior número de amigas, ok? Então vamos ao vídeo de hoje. Vamos lá. Falando em dieta cetogênica, né? Esse é um assunto ainda muito polêmico, até mesmo entre os profissionais, né? E por isso vocês estão constantemente me perguntando a respeito, e eu vou tentar explicar de uma maneira muito simples, mas de uma maneira que nós possamos acabar com esse terrorismo nutricional, né? A dieta cetogênica ou keto diet, como alguns chamam, se referem, é uma dieta eficiente, sim, é uma estratégia nutricional, mas obviamente tem-se que saber como fazer, né? E não só ela é usada para o processo de perda de peso, de emagrecimento, mas ela também é usada como estratégia no tratamento, uma estratégia anti-inflamatória, né? E no que ela realmente consiste? Ela consiste em reduzir drasticamente os carboidratos, né? Porque normalmente no indivíduo, no nosso dia a dia, nós consumimos, né, muito carboidrato, muita proteína, muita gordura, e não se tem exatamente uma noção, um cálculo, né, deste consumo, porque muitas pessoas não têm acesso ao profissional nutricionista e acabam fazendo por conta própria, né? E é preciso, sim, ter uma orientação profissional para que você faça corretamente a sua dieta cetogênica, né? Porque a ingestão diária de carboidratos numa cetogênica gira em torno de 10 a 15%, né? Ou seja, de 20 a 50 gramas por dia, sendo o restante 50% de gordura e uns 30% de proteínas. Tem que saber fazer a dieta. E é uma dieta com vários resultados, muitos resultados positivos. Mesmo porque também ela é uma dieta com muitos compostos bioativos, com muitos fitoquímicos, né? E ela tem uma boa distribuição de gordura. Mas acho que cabe uma ressalva aqui, que para que vocês não confundam a dieta cetogênica com aquela dieta da proteína. E não é aumentar o consumo proteico de alimentos, né, dos alimentos proteicos, porque nós sabemos também
que até mesmo uma dieta hiperproteica, né, quando é feita sem um profissional que te oriente, os riscos dessa dieta hiperproteica são enormes, né? Se nós colocássemos, por exemplo, proteínas demais, o nosso corpo iria, por exemplo, levar a gliconeogênese. E eu já falei sobre gliconeogênese em outro vídeo aqui do canal, que é aquela formação de carboidratos a partir dos aminoácidos dessa proteína, a fim de produzir glicose. E nós não queremos, em hipótese nenhuma, que a finalidade das proteínas sejam justamente gerar energia. Proteína tem que ser usado, pessoal, para fim de construção e não como energia, não como produção de energia. Se nós estivermos, por exemplo, usando a proteína para esse fim de obtermos energia, isso significa que nós estaríamos consumindo carboidrato e gorduras de menos. E quando nós consumimos alimentos ricos em carboidrato, ocorre naturalmente um aumento da glicose, um aumento da insulina basal, que pode levar a uma reserva do nutriente e, consequentemente, ao aumento de gordura corporal. Bom, enfim, eu não vou entrar no assunto da dieta hiperproteica, mas eu vou explicar aqui sobre a cetogênica. Quando a gente reduz os carboidratos, o nosso corpo vai utilizar a gordura como fonte de energia. Não é para usar a proteína como fonte de energia. Na cetogênica, o nosso corpo aprende, coisa que nós não somos acostumadas, né? Pela nossa própria alimentação ocidental, a usarmos, a tirarmos dessa gordura, a gerarmos energia. Então, o nosso corpo precisa aprender a usar essa gordura como fonte de energia e usar especificamente o que nós chamamos de corpos cetônicos, né? O nosso corpo precisa aprender a produzir esses corpos cetônicos e também a transportá-los aonde eles precisam realmente chegar para se transformar em energia. Na cetogênica, nós ofertamos menos substrato. Substrato esse que é proveniente da glicose, do açúcar, do carboidrato. Nós temos que diminuir o consumo de carboidratos com alta carga glicêmica. Para resumir aqui para vocês, para ficar uma coisa bem fácil e bem objetiva, na dieta cetogênica não é preciso aumentar o consumo de gorduras. É preciso restringir o consumo dos carboidratos. As pessoas costumam muito fazer dieta cetogênica sem acompanhamento. E aí abusam principalmente das gorduras erradas, acham que retirando carboidratos elas colocam mais, por exemplo, bacon na sua refeição, carnes gordurosas, frituras, produtos de panificação, muitos queijos, enfim. E no caso dos queijos, por exemplo, nós sabemos que esses queijos, eles geram processos inflamatórios. O consumo exagerado de queijos gordurosos, né? Pode levar a uma série de inflamações das vias aéreas, como rinite, sinusite, a própria bronquite, amidalite, enfim, e também pode levar a alterações intestinais. Bom, aí vocês podem me perguntar, ok, Nutri, mas quanto tempo eu faço essa dieta? Depende, pessoal. Geralmente, ela dura no mínimo de 2 a 3 semanas, mas pode durar um mês, pode durar um pouco mais. Não existe, na verdade, um tempo determinado, né? Agora, é importante eu deixar bem frisado aqui para vocês
que ela não é uma dieta para sempre, não é uma dieta eterna. Nós temos o segredo, pessoal, do sucesso para tratamento, seja aqui, vamos falar aqui no emagrecimento, o segredo do sucesso de todas as estratégias alimentares que nós podemos usar, ciclar, intercalar essas estratégias alimentares. Intercalar uma cetogênica com um jejum intermitente, com uma low carb, até mesmo lá pelas tantas colocar uma dieta normativa em carboidrato, né? Bom, para a gente obter resultados e fazer essa indução com que o nosso corpo se acostume, produza e transporte esses corpos cetônicos, é preciso sim que o nosso corpo passe por uma escassez de carboidratos, para aí sim ele começar a usar a gordura como fonte de energia. E de preferência, quais gorduras? De preferência as gorduras boas, não essas gorduras que eu me referi agora, as gorduras saturadas, né? Que vão te trazer problema a curto, médio e a longo prazo. Enfim, existem riscos para aquela pessoa que faz a dieta cetogênica. Existem riscos no momento em que a pessoa faz por conta própria e não tem um acompanhamento de um profissional. Aí nós podemos falar em riscos de eventos cardiovasculares, né, que aumentam sim consideravelmente. A dieta cetogênica aí está associada a diversas doenças cardíacas, né? Inclusive artérias bloqueadas, derrame e outra situação, o aumento do colesterol ruim. Bom, tem também aquele indivíduo que faz por conta própria, sem acompanhamento. Vamos abrir um parêntese aqui, aquele indivíduo que já vem numa constante progressiva de perda da massa magra, também tem que ter um acompanhamento. A dieta cetogênica, por exemplo, ela não é recomendada para aqueles atletas que buscam um alto rendimento esportivo. Por quê? Porque eles utilizam o carboidrato como fonte primária de energia para que possam desenvolver as suas atividades físicas. Uma outra questão relevante também, que é preciso ter uma atenção, diz respeito àquelas pessoas com mais de 65 anos, pacientes, por exemplo, com insuficiência renal, com problemas hepáticos, pacientes que fazem uso de alguns medicamentos, e aqui eu vou exemplificar com o uso de corticoides, né? Enfim, temos que ter atenção. Eu sempre recomendo olha, para mim, enquanto profissional nutricionista, eu sou super a favor da dieta cetogênica e eu mesmo ciclo a dieta cetogênica, né? Mas tem que ter um acompanhamento, né? Porque pode sim, por exemplo, acontecerem excessos de corpos cetônicos. É difícil de acontecer? Sim, é difícil, mas pode, o que aí vai te levar a uma toxicidade. E existe um exame que nós solicitamos, né? Um exame do sangue para saber se realmente nós já estamos com os corpos cetônicos necessários, se eles não estão em excesso. Então, existe um exame para mensurar isso. Bom, e os benefícios dessa dieta cetogênica? O emagrecimento, né? Porque inclusive nos deixa mais saciadas,
né? Diminui a retenção de líquidos, reduz o risco de diabetes, evitando aqueles picos de insulina, auxilia também, e tudo isso é comprovado, pessoal, auxilia também no tratamento contra a epilepsia, auxilia no tratamento, inclusive, contra o câncer, né? Exatamente pela falta dessa glicose que a cetogênica propicia. Então, assim, ela é benéfica em inúmeras situações. Quais são os alimentos permitidos, vamos dizer assim? Vou listar alguns para vocês. Os ovos, os peixes gordos, as carnes, abacate, óleo de abacate, coco, óleo de coco, a própria manteiga ghee, os folhosos, né, que nos dão muitas fibras, né, inclusive essas fibras são bem necessárias para evitar uma questão de constipação que pode sim acontecer durante a cetogênica. As oleaginosas, aqui eu me refiro às amêndoas, ao amendoim, às nozes, semente de chia, semente de abóbora, de linhaça, semente de girassol também, mas cuidado sempre, por isso eu falo também da importância de um apoio profissional, porque as oleaginosas, normalmente elas têm uma quantidade bem significativa de carboidratos, né? Ervas, temperos, especiarias, bom, pepino, brócoli, aipo, abobrinha, berinjela, couve, que eu me lembre rapidamente são esses, né? E obviamente o azeite de oliva extra virgem, né? Porque ele possui um menor teor de acidez dentro de outras opções, né? E possui menos de 1 grama de gordura saturada, o que é muito válido. Quais são os alimentos que nós devemos evitar? O leite de vaca, né? Porque ele tem uma grande quantidade de carboidrato, né? E inclusive o leite faz com que seja secretada a insulina, né? O que vai tirar você desse processo da cetose. Leguminosas como lentilha, soja, ervilha, feijão, grão de bico também não são recomendados. Alguns tubérculos como cenoura, batata doce, aipim, as massas, os pães, alimentos em geral com farinha branca na composição. E eu nem preciso relacionar aqui os doces, né, e os alimentos açucarados. Muitas vezes o paciente chega para mim e pergunta, mas doutora, eu posso tomar o meu vinho, a minha cerveja no final de semana? Gente, uma cerveja light e um vinho, e aqui sempre dando preferência ao vinho tinto, né, por causa do resveratrol, elas são bebidas alcoólicas pobres em carboidrato, né? Se quando comparadas a bebidas de formas puras, né? Como whisky, gin, vodka, então pode sim, né? Mas não é o recomendado, porque ingestão excessiva também de álcool pode retardar a queima de gordura e causar ganho de peso, né? E aí a dieta cetogênica que você faz durante toda a semana e fim de semana consome uma quantidade razoável de bebida alcoólica, essa dieta cetogênica pode vir a não apresentar aquele efeito desejado. Com relação aos suplementos, existem alguns, eu não vou listá-los aqui, né? Porque eu acho assim, a suplementação entra como coadjuvante, ela não vai resolver, ela não vai resolver o teu problema, não vai especificamente te ajudar a emagrecer, os suplementos vão te auxiliar no processo. O que nós precisamos, na verdade? O que é preciso aliar à dieta?
Exercício físico, pessoal, porque o exercício físico potencializa os benefícios da cetogênica, também é muito válido na oxidação da gordura nos músculos. E eu vou ter que falar um pouquinho só em bioquímica, né? A bioquímica das gorduras, a bioquímica desses corpos cetônicos, né? E já resumindo para vocês, os carboidratos são a primeira via de energia. A segunda via de energia são os lipídios, as gorduras, que é uma via alternativa. E a terceira e última via são os aminoácidos, as proteínas. Nós temos aquela via tradicional, aquela via mais comum, que é a via da glicose, já me referi aqui, né? Mas na cetogênica nós temos uma outra via, onde essa gordura vai sim se transformar em energia, nós chamamos de via da beta-oxidação, né? Por quê? Porque assim como a glicose, né, daqueles carboidratos lá, a gordura também precisa ser transportada para dentro da célula, mais especificamente para dentro da mitocôndria, né? E existe uma proteína transportadora dessa gordura. Eu não vou entrar no mérito dela, mas essa proteína, ela tem algumas pessoas que têm uma disfunção genética dessa proteína, aí nós podemos entrar com um suplemento específico, né, que faz, e esse suplemento faz com que essa gordura tenha uma outra via que não necessita dessa proteína transportadora. Mas, enfim, a gordura entra na mitocôndria, se transforma em acetil, se une a outra molécula de acetil, formando o acetil, o acetoacetil. O acetoacetil se liga a mais acetil, enfim, nós temos a formação do acetoacetato, que é o primeiro corpo cetônico. Nós temos mais dois, né? Um segundo corpo cetônico seria o beta-hidroxibutirato e o terceiro a cetona. Então, assim, essa é a via cetogênica, a via de formação de corpos cetônicos, né? Nós temos 3 corpos cetônicos. Bom, pessoal, aí vocês podem me perguntar, mas Nutri, como eu vou saber se o meu corpo já está adaptado, se o meu corpo já está em cetose? Existe um aparelhinho parecido com esse aparelho caseiro de medir a glicose, e aí você tem como saber se o seu corpo já está em cetose. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Veja que existem profissionais que são contra a dieta cetogênica, o que é um equívoco, né? Principalmente isso quando a gente analisa do ponto de vista bioquímico, né? Desse processo de geração de energia. E, claro, o que eu friso sempre é importante. Se você pretende fazer uso de uma dieta cetogênica para emagrecimento, por exemplo, ou até como uma estratégia anti-inflamatória, precisa sim de um profissional nutricionista. Não faça por conta própria, não pegue modelos de dietas cetogênicas disponíveis por aí na internet, né? Faça com consciência, faça com orientação, porque podem sim acontecer alguns problemas no meio do caminho, né? Pode sim haver a questão, como eu falei, da toxicidade,
né? E também não faça por tempo indeterminado, não é uma dieta para a vida toda. Enfim, espero que vocês tenham entendido sobre dieta cetogênica. Deixe o seu like aqui no fim do vídeo, compartilhe o vídeo. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, marque a notificação do sininho para receber cada vídeo novo postado, ok? Muito obrigada de novo pela presença de vocês e até um próximo vídeo.